Olá, eu sou Evaldo Martins de Souza e esse é o pitch final de monografia em Sistemas de Informação 1 do curso de Sistemas de Informação da UFMG. Esse trabalho fala sobre privacidade de localização considerando espaço e tempo e foi elaborado sob a orientação do professor Antônio Alfredo Ferreira Loureiro. A computação ubíqua é o cenário onde a computação se faz onipresente e seu uso é de forma transparente pelo usuário. É ciente de contexto e possui entidades móveis ou estáticas. O rápido avanço na área da computação ubíqua aumenta a necessidade de privacidade, pois violações de privacidade trazem impactos negativos tanto financeiros, sociais, quanto na imagem de pessoas, instituições públicas e grandes corporações. A privacidade de localização é um tipo de privacidade de informação. Os dados de localização atual e passado referentes a uma entidade podem fornecer informações suficientes para que um algoritmo de predição consiga determinar onde essa pessoa estará em determinado espaço e tempo. A identidade dessas entidades podem ser expostas de diversas formas, pois os seus dados são coletados por sistemas de referências e demais entidades através de hardware ou software e são armazenados tanto localmente como em nuvem. Assim, diferentes técnicas têm diferentes propósitos. Como exemplo de diferentes técnicas de obtenção de dados de localização do usuário, podemos usar o sistema de navegação por satélite, vai de torres de celular, redes sociais baseadas em localização, pontos de acesso à internet sem fio, câmeras de trânsito e segurança e sistemas bancários de crédito, por exemplo. Assim, diversas estratégias de privacidade e localização são pensadas para prover privacidade ao usuário. Usam abordagens diferentes. Algumas delas são anonimato, ofuscação, zonas mistas e confusão de caminhos. A técnica de anonimato mais conhecida é o canonimato. A localização de uma entidade é um semi-identificador, ou seja, talvez só com a localização a identidade de uma entidade possa não ser reconhecida. Porém, se tratarmos o dado de localização com outro dado, mesmo que seja de um outro semi-identificador, pode ser que a identidade da entidade seja revelada. Assim, usa-se a substituição por pseudônimo. De modo geral, o que o algoritmo faz é especificar uma área de espaço e intervalo de tempos mínimos, tais que existam dentro dessas dimensões um conjunto de pelo menos K-1 outras mensagens com dimensões semelhantes. Como essas entidades são substituídas por pseudônimos, não tem como saber, dentro desse intervalo, quem envia ou quem se localiza em determinado local, até que a entidade deixe esse intervalo. Outra abordagem utilizada é a ofuscação. Na ofuscação, definimos um grafo G. Localização é o conjunto de vértices V, e a ligação entre os vértices desse conjunto são as arestas E. Assim, temos o grafo G igual ao conjunto de vértices e o conjunto de arestas. A localização do usuário é o V minúsculo dentro do conjunto de vértices. Assim, cria-se um conjunto de vértices O, onde a localização V do usuário pertence a esse novo conjunto de vértices O. Como o conjunto de vértices O não mostra a localização precisa do usuário, que é o vértice V minúsculo, outras entidades não têm como saber qual vértice corresponde ao usuário. Podemos visualizar isso nesse grafo ao lado. O conjunto de vértices O possui alguns vértices que estão pintados em preto. Esse é o conjunto que foi criado para ofuscar a localização do usuário. A localização do usuário, que é o vértice V, pertence a esse conjunto, que é diferente do outro conjunto. Outra estratégia são as zonas mistas.
As zonas mistas são definidas como uma região espacial conectada, de tamanho máximo tal que um grupo de usuários não tenha suas localizações informadas dentro dessa zona. Pode existir várias zonas mistas para grupos de usuários diversos. As identidades são trocadas por pseudônimos não utilizados anteriormente dentro da zona mista. Como exemplo, podemos ver a figura A, onde temos três entidades A, B e C entrando em uma zona mista e três entidades Q, R, S saindo da zona mista. Uma vez que dentro da zona mista essas identidades não são rastreadas, não tem como saber qual é a entidade que saiu e que corresponde a uma determinada entidade que entrou. Na figura B, vemos isso em relação ao tempo dos movimentos das entidades. Temos o ingresso na zona mista da entidade A, B e C e a saída de três entidades S, Q e R. Novamente, não há como saber quais entidades de saída correspondem às entidades de entrada. Na confusão de caminhos, que é outra estratégia de privacidade, para cada caminho do usuário, o algoritmo vai gerar um novo. Os novos caminhos cruzam com o caminho do usuário em determinados pontos. Caso o adversário esteja rastreando o caminho do usuário, ele corre o risco de rastrear um caminho errado cada vez que o caminho do usuário cruzar com o caminho gerado pelo algoritmo. Isso ocorre devido ao fato do usuário não saber o caminho correto após os trajetos se cruzarem. O rápido avanço da computação ubíqua gera um grande campo de estudo e pesquisa, como as áreas de saúde, contexto urbano, social, e aumenta também a necessidade de privacidade, vista a grande quantidade de dados que são coletados na computação ubíqua. Violações de privacidade e localização, considerando espaço e tempo, como vimos nesse trabalho, trazem grandes impactos financeiros, sociais, na própria democracia, na imagem das pessoas, instituições e grandes corporações. Com isso, fica evidente a necessidade de estudarmos cada vez mais a questão da privacidade e de localização, considerando espaço e tempo. Para o futuro, planejamos em Monografia de Sistemas de Informação 2 aprofundarmos no estudo das estratégias de privacidade e de localização, suas vulnerabilidades e implicações para o usuário e demais entidades inseridas no contexto da computação ubíqua. Esse foi o pitch final de Monografia de Sistemas de Informação 1. Obrigado.